A Rainha do Inoto, Emília Freitas, parte 4. 17. O enterro de Virgínia. Às 4 horas da tarde, a matriz da povoação regurgitava de povo empenhado em assistir à oferta de flores, e ainda mais curioso para ver o enterro da santa, como já diziam as mulheres de lençol. Era debalde que o sacristão gesticulava, mandava que se afastassem para passar o féretro. Quanto mais ele abria caminho entre elas, mais o tumulto engrossava. Uma dava um empurrão, outra se esgueirava, e assim todas queriam estar na frente, todas queriam ver. De repente fez-se um silêncio profundo. Todos os olhos se voltaram para a porta principal. Era o caixão que entrava, muito singelo, coberto de azul guarnecido de galões prateados. Atestava a pobreza da dona, mas quando em sua passagem as mulheres ajoelharam para beijar o chão ou o ladrilho que ele transpôs, revestiu-se de uma grandeza sublime. Foi encomendado como de costume e depois de esparsa d'água benta, Carlotinha saiu para o aro da igreja, onde já havia colocado o anjo que sustentava a bandeira de cetim azul com o nome de Maria bordado a ouro, e ordenou em seguida 2 filas de meninas vestidas para a oferta, todas de branco, com talabartes de fita azul e grinaldas, erguendo na mão um buquê de flores. Elas seguiram cantando e logo após o vigário, de livro aberto, marchando à frente do caixão, conduzido também por moças de branco. O povo, em procissão, acompanhou o saimento. Era um espetáculo arrebatador e comovente. A voz infantil daqueles anjos da terra quebrava o silêncio da rua da povoação e, entranhando-se no bosque, ia com seu acento doce e melancólico, acordando os ecos da floresta, que repetiam tristemente: no céu, com minha mãe estarei, na santa glória um dia, no céu triunfarei. Aquela nuvem branca de crianças e moças singelas prestando uma justa homenagem a outra que fora o tipo da virtude era uma coisa tocante e divinamente bela. A enorme procissão de camponeses honrados, todos de chapéu na mão, marchando com passos graves e ar mais respeitoso ainda, era uma cena sublime. O doutor Edmundo, extasiado, suspenso, sentia que aquele formoso quadro não pudesse ser visto pela família de Dona Matilde. Estavam perto, já se avistavam, sobre a verde colina, os muros caiados de branco e o largo portão da morada dos mortos. Nada mais poético e ao mesmo tempo mais triste que um cemitério de aldeia. Vêem-se alvejar, entre a erva que cresce à vontade, as singelas campas despidas de ornatos, tendo somente por inscrição o nome do abastado lavrador, ou do estrangeiro que veio em busca de melhores ares e ali encontrou a morte. Este baixou à terra, fora dos seus, sem uma lágrima para regar-lhe o túmulo. Naquele cemitério havia somente algumas catacumbas pegadas ao muro, e entre as touceiras de capim santo e de boas noites brancas apareciam aqui e ali os negros braços de uma cruz, marcando a sepultura de uma criança ou de um ancião, os 2 extremos da vida ali confundidos. Em algumas dessas cruzes enrolavam-se os verdes ramos da mimosa primavera, e ao pé de outras a brisa da tarde embalava brandamente os galinhos floridos da perpétua. Mas quando o ser vivo entra na casa dos mortos, sente o coração cerrar-se-lhe como uma flor murcha no fim do dia. Foi o que sucedeu ao doutor Edmundo quando viu a cova aberta. Os coveiros lançaram nela o caixão de Virgínia, e quando um ia tirar a primeira pá de terra, uma criança loira adiantou-se e sacudiu para dentro um punhado de maravilhas e boninas. Ao mesmo tempo surgiu dentre a multidão uma moça vestida de preto, que ajoelhou-se à borda da sepultura e derramou sobre o caixão um perfume delicado. Um delicioso cheiro de jasmim espalhou-se no ar. E foi então que caiu pesadamente sobre a morta a primeira porção de terra, que ia fazê-la desaparecer para sempre dos olhos humanos. O doutor Edmundo adiantara-se também, mas com o fim de examinar as feições da moça de preto. Foi inútil esse empenho. Ela trazia o rosto velado por um espesso véu e, sentindo que era observada com interesse, desapareceu pelo braço de um velho de longas barbas brancas, que se não estivesse decentemente vestido de preto, Carlotinha teria dito baixo ao moço curioso: aquele é o caçador de onças, a moça de preto é sua filha. Mas estavam muito fidalgos para se comparar com os habitantes da cabana. O povo, tendo cumprido o seu dever de caridade, voltou à povoação, apressado para assistir à oferta das flores, com que, no geral, rematam a festa do mês de maio.
O doutor Edmundo, compungido e preso por tristes impressões, seguiu ao longo de um cercado, onde cresciam bonitos algodoeiros. Nesses arbustos, as flores amarelas que pela manhã encantavam a vista dos que vinham de longe para a missa tinham murchado, e via-se somente nos casulos secos a alvíssima plumagem do algodão, que como flocos de neve era embalada pela viração da tarde. Adiante, ele passou por um pequeno regato, onde as rãs, com sua cantiga monótona, derramavam mais tristeza nas sombras do fim do dia. Sem saber como, achou-se à porta da cabana do caçador de onças. Não havia ali ninguém, mas a porta estava aberta. Depois de admirar os extravagantes ornatos da solitária vivenda, deu com a vista na veadinha que, de pé sobre o batente da porta, estendia a cabeça para fora, na direção do rio. Ele prendeu-a pelo pescoço, era mansa como um cãozinho. Então, alisando-lhe o pelo, pôde examinar uma campazinha de prata, que ela trazia presa por uma linda fita matizada. Havia na campa uma letra aberta a cincel. Era um D, a mesma que estava assinada na carta trazida pelo pombo-correio à casa de Dona Matilde. Ficou considerando no mistério que se via cercado desde a noite em que tinha visto aquela visão do bode, o seu ímã. Mas como conhecer a relação existente entre os habitantes da cabana e a fada da gruta do Areré? O doutor Edmundo afastou-se pensativo, seguindo o curso do Jaguaribe. A tarde ia morrendo e o sol já se ocultava por trás das nuvens purpurinas do ocidente. As sombras do crepúsculo alargavam em círculos traçados em roda dos troncos das árvores, em cuja folhagem silenciosa pela calma se aninhavam os passarinhos. Já os últimos grupos dos que tinham vindo para a festa da povoação voltavam para suas moradas, levando cada um a melhor recordação daquele dia. Os felizes camponeses, acompanhados por suas famílias, compostas quase sempre de uma mulher robusta e rudemente bela, e de um rancho de crianças alegres e fortes, como sua mãe, passavam conversando pela estrada. Os rapazinhos, sustentando pelas pontas dos dedos os lenços onde levavam biscoitos, as broas, os anzóis, os berimbaus e os soldadinhos de chumbo, questionavam a primazia de sua escolha. O sino da matriz, cuja torre branca e pontiaguda se avista de longe sobre os telhados vermelhos das casas da povoação, tocou Ave Maria. Aquele som melancólico, trazido de longe e ressoando na solidão da estrada, penetrou também no coração do moço da cidade, mas de um modo diferente. Nos primeiros, um dever da religião, herdado de seus avós, lhes faz lembrar um ensino mais terno dos dias da infância. No segundo, a impressão teve sua fonte na psicologia. Era um estado acidental de alma comovida pelos acontecimentos anteriores e pela estética do quadro, pela tristeza da hora, pois Vênus, a estrela do pastor, à véspera da tarde já aparecia no céu, assim como a lua sobre a cordilheira da Serra das Santas. O doutor Edmundo, pela primeira vez na vida, sentiu o isolamento que o cercava e compreendeu que havia em sua alma um vácuo que era preciso preencher. Aqueles ranchos de famílias burguesas lhe causaram inveja, lhe fizeram pensar na escolha de uma esposa. Mas qual deveria ser a eleita de sua alma? Henriqueta não podia ser. Era leviana, presumida e mal educada. Carlotinha, além da formosura, possuía muita singeleza e bondade de coração. Mas esses dons quase vulgares não bastavam à alma fantasiosa e transportada do nosso herói. Ele sonhava sempre uma fada, uma mulher superior que no rastro luminoso de seus passos levasse acorrentada sua vontade, sua esperança, sua vida. Ilusão dos primeiros anos, pois a mulher superior é a encarnação da indiferença e até do ódio da maior parte dos homens. Tinha ele o pensamento na poética cantora do bote, na radiante visão do monte do Areré, e julgava poder amá-la. Engano, sonho vaporoso de poeta. Foi pensando no modo de comunicar com a mais singular das criaturas que, à noite, o doutor Edmundo entrou em casa disposto a escrever uma carta e depô-la à entrada da gruta, na primeira ocasião que fosse ao monte. 18. O túmulo inesperado. 7 dias depois do passamento de Virgínia, Dona Matilde, exata cumpridora dos deveres convencionais da sociedade elegante, mandou celebrar a missa usual da visita de cova, e depois dela surgiu com toda a solenidade para o cemitério. Carlotinha não pôde acompanhá-la, porque tinha de tratar dos arranjos da partida naquele mesmo dia para a fazenda do Poço do Capim, onde iam passar o mês de junho, e por isso pediu-lhe 1000 desculpas. Henriqueta, muito vaidosa da perfeição do seu vestido de luto, seguiu na frente do grupo.
conversando com o doutor Edmundo sem procurar conter a vivacidade das palavras que lhe sobravam em tão imprópria oportunidade. Chegados ao cemitério, em vão procuraram a sepultura de Virgínia. Lá não havia lugar algum onde a terra estivesse revolvida de fresco. O doutor Edmundo afirmava que a moça tinha sido sepultada ao pé de uma viuvinha, arbusto de flores roxas, assim chamado pelo povo. Não pode ser, observou o doutor Gustavo, pois vejo, no lugar para onde você aponta, um túmulo em forma de pirâmide, como um anjo de guarda. Que diz você? Será possível que eu tivesse me enganado? Exclamou Edmundo. Mas com efeito, ali está. Vamos ver. Acercaram-se do túmulo e ficaram todos surpreendidos à vista da seguinte inscrição: aqui no seio da terra descansa esquecido o belo corpo de Virgínia, flor ceifada ao despontar da aurora pela tempestade. O orvalho do céu, o pranto da manhã, caia em gotas cristalinas sobre a campa da pobre órfã. As borboletas da campina adegem sobre os olhos amortecidos do anjo da caridade que guarda este túmulo. As avezinhas do bosque, ao cair da tarde, cantem seus amores no silêncio desta morada de paz. Os raios da lua venham banhar de saudade a fria pedra do eterno jazigo nas horas mortas da noite. Olharam todos uns para os outros, sem achar explicação para o caso. Alice rompeu o silêncio e disse, com o semblante consternado: são tais coisas que tenho visto nesses últimos dias que temo enlouquecer. Realmente é extraordinário, disse o doutor Edmundo. Quem mandaria fazer este túmulo com tanta prontidão? Estas peças de mármore tão bem trabalhadas, de onde vieram? O meu conselho, disse o Dr. Gustavo, é que guardem muito segredo sobre o caso, que a meu ver não tem nada de sobrenatural, mas que para essa gente que nos rodeia deve ser um milagre. Como o primeiro embuste, estão capazes de tornar este túmulo um ponto de romarias. E quem pode afirmar que o primeiro foi um embuste? Volveu o Dr. Edmundo. Não temos direito de ofender com suposições malévolas a pessoa que pretendeu obsequiar Virgínia nos últimos instantes de sua vida, e ainda preste-lhe essa homenagem depois de morta. Ora essa, senhor Edmundo, acudiu Malvina, por que se oculta? Que necessidade tem deste mistério? Singularidades, fantasias de algum espírito romântico, tornou ele. Também foi romantismo a afronta que nos fizeram no dia de nossos anos, disse Alice despeitada. Já conheci, mana, que o Dr. Edmundo tem muita predileção pelas singularidades, pelas fantasias de algum espírito romântico, disse Henriqueta intencionalmente. É por isso que dirige os seus passeios para os pontos que se ressentem desta magia. Sei a que Vossa Excelência se refere, disse ele, mas estou curioso. Vou fazer algumas perguntas ao zelador do cemitério. Ali vem ele. O Dr. Edmundo chamou o zelador do cemitério e indagou, em presença das senhoras, sobre o túmulo. O bom homem, que não conhecia pessoalmente a família de Dona Matilde, disse que, durante aqueles 7 dias, trabalharam no túmulo com muita atividade uns artistas estrangeiros que não sabiam falar a nossa língua, mas que provavelmente foram encarregados do trabalho pela família da morta, que é rica. Alice estava impaciente, tanto puxou pela manga da sobrecasaca do marido, que este deu ordem de marcha, e todos saíram de boa vontade da triste morada dos que já não são com os vivos. Lá fora, o Dr. Edmundo procurou novamente assuntos para fazer esquecer as impressões daquela manhã, mas foi debalde. A própria Henriqueta, sempre tão gárrula, estava preocupada e perguntou de repente: acredita em milagres, doutor? Quando o sobrenatural me convencer, respondeu ele. Até agora os fatos observados são explicáveis. E por que não nos explica? Porque não conheço a pessoa que está dirigindo este jogo e nem posso ajuizar sobre as suas intenções. Mas, doutor, disse Dona Matilde, aquele pombo não podia ser como um molequinho que se manda deixar um presente em casa conhecida. Como é que ele acertou com a minha janela? Quem sabe se não foi atirado? Depois, se a senhora conhecesse o método que se emprega na Turquia para educar estes pássaros, não duvidaria que aquele cumprisse tão bem a mensagem. Mas isto é lá, doutor. Aqui não temos destes pássaros, observou Malvina. Quem nos pode provar que a pessoa que possui aquele pombo-correio não o trouxe da Turquia? E quem sabe se não se dedica ao ensino deles? Não admito, volveu Henriqueta. Ainda não ouvi falar nisto, que seria motivo bastante para estes imbecis baterem com a língua nos dentes. O doutor Edmundo lembrou-se dos singulares habitantes da cabana do caçador de onças. Lembrou-se da que chamavam Funesta, mas calou-se e, como se aproximava de casa, despediu-se e entrou. 19. As cartas sumidas e o álbum de Carlotinha.
O doutor Edmundo sentiu-se aborrecido, contrariado no resto da manhã. Não lhe saíam da cabeça as frases apaixonadas que tinha escrito na carta que depositara à entrada da gruta. E sem saber em que matasse o tempo, até a hora de tornar ao monte foi buscar um livro. Mas notando uma certa diferença nos papéis que estavam sobre a secretária, abriu as gavetas. À primeira vista tranquilizou-se. Não lhe faltava nenhuma das notas que havia deixado na carteira. Mas, revolvendo alguns papéis, empalideceu. Faltava-lhe, dentre os maços de cartas que recebera das moças que fingira ou pensara amar nos seus anos de acadêmico, aquele que continha as cartas de Alice. Forte imprudência, exclamou ele, não ter queimado isto. Mas com que fim fazem estas coisas? A mim não pode danificar este roubo. E leu em uma tira de papel. Foi para completar o romance da vida de Virgínia. A mesma letra da carta que trouxe o pombo-correio. Com certeza existe um inimigo oculto que persegue essas senhoras, disse ele, e chamou Adriano. Quem veio aqui? Não veio ninguém, senhor doutor, somente uma velhinha a quem dei uma esmola. E retirou-se logo, não mexeu em nada. Pois bem, fique sabendo que não quero que introduza pessoa alguma em minha sala. Não, senhor, não fui eu que introduzi, tornou o faceta do criado. Já vim encontrá-la bem à vontade no estrado da banca. E ainda me dizes que ela não mexeu em nada? Que figura tinha essa mendiga? Era bonitona, tinha o rosto moço e os cabelos velhos. Vinha embrulhada em um chale de quadros vermelhos e azuis, como os das portuguesas. Diabo, se te apanho, disse contrariado, e saiu para a casa da professora, a fim de serenar um pouco as ideias que lhe assaltavam a mente. Mas na casa da vizinha achou tudo em desbarate. Aqui eram baús e malas de couro, ali celas e cangalhas, adiante peias, cabrestos e mochilas. Desculpe, doutor, disse o senhor Martins, afastando uma gamela com milho que estava na calçada, onde os cavalos comiam a bater com as batas. Não se incomode, senhor Martins, disse ele. Nada, doutor. Sente-se aí mesmo para um baú. Estamos de viagem. Para muito longe? Não, é aqui perto, umas 2 léguas. Fique convidado desde já para ir passar São João conosco. Havemos de ter milho verde assado na fogueira. Não faltarei. Estimo muito ter ocasião de tornar a ver meus bons vizinhos. Obrigado. Carlotinha apareceu com os olhos vermelhos. Tinha acabado de chorar às escondidas. Vai sempre nos deixar, dona Carlota? Disse o doutor Edmundo amavelmente. Pelo meu gosto não, pelo do papai e da mamãe. A povoação vai ficar triste com a falta de vossa excelência. Henriqueta e Malvina sim é que fazem a alegria da terra. Eu não faço falta. Como Virgínia, que em 3 dias já ninguém se lembrava dela. Eu me lembro, disse o moço com galanteria. Lembra-se? Repetiu a moça, enleada. Pois escreva neste álbum que foi dela. Conservo-o como uma relíquia. E tirou de sobremesa um rico álbum de capa de veludo azul, com os cantos chapeados de ouros, e entregou ao doutor Edmundo. Ele lançou a vista sobre aquelas páginas repletas de versos tolos, de prosa bombástica, e lendo um daqueles elogios fofos e pouco sinceros, exclamou: quanta mentira! Julgou assim porque já começava a entrar na fase da razão. Riu-se dos protestos de amizade feitos a Virgínia por algumas pessoas de seu conhecimento, mas carregou os sobrolhos quando deu com um juramento solene assinado pelo acadêmico Gustavo Melo. Veja, em seguida, disse Carlotinha, a dedicação que ela me fez. Ele voltou à página e leu. Carlota, deixe em tuas nevadas e pequeninas mãos este buquê de flores artificiais esbotadas pelo tempo, mas que terão utilidade de te fazer lembrar que foram mais conhecidas pelos espinhos que pelas cores, pois estas perderam-se logo, e aquelas ficarão para sempre. Quando a mimosa primavera de tua existência fizer aqui desabrochar uma rosa para elevar o teu singelo espírito, nega-lhe o orvalho do teu plácido coração e deixai-a morrer mirrada entre o pó destas folhas que encerram ainda uma partícula do veneno que roubou a vida de tua desventurada amiga, Virgínia de Moura. Era um anjo a minha pobre amiga, disse Carlotinha. É pena que não tivesse acertado na escolha. Ela acanhou-se de dizer o resto. O doutor Edmundo disse. Ela desejou amor e teve um culto. Depois, tornando a folhear o álbum, exclamou. Ah, senhora, aqui temos o amor. Vamos ver como define este tolo. Se merece o qualificativo, deveria chamar-se tola e não tolo, volveu ela sorrindo. A definição dada por uma pena do belo sexo deve ser ainda mais interessante. Vamos ler, disse ele. O amor, oferecido a quem chamou meu coração de um álbum em branco.
Falou-me sério um instante, cobrindo o rosto escutei. Foi tão grave que me disse que incontinente chorei. A máscara queres que desça? Disse tristonho e severo. Pois vou fazer-te a vontade, vou ser contigo sincero. Da terra eu tenho idade, meu todo enche o universo. Movo o buril da ciência, guio o carro do progresso. Me exprimo em todas as línguas, todos os credos são meus. Tenho culto em toda parte entre cristãos e judeus. Atravesso os continentes e suco todos os mares, levando a paz ou a guerra, penetro em todos os lares. Ditando as leis absurdas, entro na choça ou no paço. Seja mendigo ou fidalgo, curvo a força de meu braço. Os monarcas me obedecem, os sábios curvam minhas frontes. Vou aos salões de casaca, de gibão percorro os montes. Aos lagos visto de luz, de perfume a serrania. Levo a festo o entusiasmo, as solidões, a alegria. Coroam minha fronte as estrelas, tenho por manto o luar, por voz a doce harmonia do mais melífluo cantar. E o fano do meu poder destrono muito ideal, aos mais fiéis de meus servos, em vez de bem faço o mal. Ao fulgor de meus olhares ofusco a luz da razão, tenho uma amiga em justiça, tenho um ministro a traição. Sou mais terrível que Nero, mais do que ele sou rei. Meus vassalos, quando gemem, rio do mal que causei. E espremo por entre os dedos o sangue dos corações. Em taças douro esmaltado faço as cruéis libações. Não conheço a condolescência. Sou assassino e malvado. Cometo todos os crimes, tenho a desgraça a meu lado. Sou quem dispara o revólver na fronte do suicida. Quem aperta o ferro em brasa no peito da alma descrida. Só prantos matam minha sede, só me alimento de dor. Sou rival do próprio Deus, tremei, meu nome é amor. Dizei-me então se não devo respeitar tal entidade, o sumo da tirania, flagelo da humanidade. Ficai, pois, de sobreaviso, que ele é ruim e vilão. Fechai com trancas de ferro as portas do coração. Diana. Pre, que Satã medonho é o amor, e quem é esta Diana? Perguntou o Dr. Edmundo. É a filha do caçador de onças, respondeu Carlotinha. É possível. Por quê? Acho extraordinária essa lógica e essa ortografia para uma camponesa ignorante. Ignorante? Quem diz? Fala com mais acerto que todas as senhoras da capital que eu tenho conhecido, disse Carlotinha. O Dr. Edmundo perdia-se em conjecturas. Dir-se-ia o caso de que a moça da Gruta da Areré fosse a mesma filha do caçador de onças? Ambas poetisas, pensava ele. A letra do álbum tinha o mesmo caráter daquelas dos versos escritos na pedra. Mas como certificar-se da identidade da pessoa? Faz-me um favor, dona Carlotinha, disse ele. Apresente-me na cabana do caçador de onças. Pedirei a dona Raquel e ao senhor Martins para nos acompanhar até lá. Não posso, disse ela. Fui proibida por Virgínia até de falar no nome da gente da cabana da mata. Naquele momento entrou na sala o senhor Martins, que andava por fora da porta, tratando com os arrieiros. Então o Dr. Edmundo, entregando o álbum a Carlotinha, disse: Não posso também escrever nada aqui. A filha do caçador de onças aí está, de carabina em punho, para não deixar passar um contrabando. Carlotinha não compreendeu o gracejo e despediu-se, enleada, do vizinho doutor. Dona Raquel apareceu nesta ocasião para recomendar que não faltasse ao convite do senhor Martins, que fosse passar São João na fazenda. 20. Não se define. Depois da partida da família Martins para a fazenda, o Dr. Edmundo sentiu tédio e isolamento. Por isso procurou distrair visitando mais a miúdo a casa de Dona Matilde. Mas o seu pensamento estava na misteriosa Gruta do Areré. Debalde foi muitas vezes ao monte. Não via ninguém e nem encontrava a resposta de sua apaixonada carta. Uma tarde estava ele ali, encostado ao tronco de uma cajazeira, quando viu surgir, entre a folhagem dos arbustos fronteiros, a negra cabeça do Terra Nova. Tirou de uma caixinha que havia levado uma bela flauta alemã e começou a tocar uns trechos do Guarani. Pela primeira vez na vida, o som melodioso e terno de um instrumento de civilização quebrou o silêncio daquelas brenhas, onde só se ouvia o urro da onça, o canto da jandaia e o cuicui do sagui. A música de Carlos Gomes era levada pelo eco do monte ao vale e até a gruta, com uma tristeza pesada. Nem os insetos zumbiam, as próprias folhas tesas nos ramos pareciam escutar. Apesar disso, a bela misteriosa não aparecia.
De repente, o feio orangotango soltou-se dos galhos da cajazeira e caiu em frente do doutor Edmundo, fazendo trejeitos. Então ele tocou um tango muito em voga naquele tempo, e o orangotango dançou como um verdadeiro dançarino. Fiel começou a ladrar e o mono desapareceu aos pulos. O doutor Edmundo, como nos dias anteriores, revistou os sítios conhecidos e achou, nos galhos de um cardeiro, a carta seguinte: Senhor, não começo respondendo, começo analisando o primeiro ponto de vossa carta. Dizeis, formosíssima visão do monte, linda bateleira. Teria me rido, e rido muito, se a tristeza já não me tivesse selado os lábios há 10 longos anos. E eu formosa? É verdade que nos primeiros anos da existência cansei de ouvir esta mentira que me fez vaidosa. Quando atravessando as ruas de minha cidade natal, via todas as vistas cravadas em mim e choverem exclamações das portas e janelas. Depois reconheci que tudo não passava de uma ilusão de ótica. Eu era feia, mais que feia, era disforme. Do contrário. No segundo ponto está a vossa curiosidade pelo extraordinário de minha vida. Quereis a história de minha desventurada existência? Ah, senhor, perguntai aos cardos, por que nasceram tão eriçados de espinhos? Perguntai aos mochos, quem os colocou ao lado dos túmulos? E não me pergunteis por que me afasto da realidade e transponho as raias do impossível. No terceiro ponto, me patenteais vosso coração ferido de súbito, a moda de faísca elétrica. Confesso, Senhor, se estivesse no vosso caso, me sucederia o mesmo, pois chegar a uma aldeia e na mesma noite, ao clarão da lua, fora de horas, ver passar um bote com uma moça vestida de branco, tocando harpa e, além disso, cantando uma canção francesa é para impressionar. Mas felizmente não estou. Vi só uma povoação que sonhava adormecida, em descanso das lidas do dia. Sou filha da natureza, noiva do infinito. Senhor, não olheis para a voragem. Ao pé de vós existe um lago azul, tranquilo como a luz dos olhos de um recém-nascido. Navegai por ele, que encontrareis o porto na bonança, e não velejeis por esses mares da visão. Funesta. Isso não é mulher, é o diabo, exclamou o doutor Edmundo em desespero. Deixa, que hei de saber tudo. Aquele velho da cabana tem olhar de raposa, mas há de ser de lá que terei a luz. E saiu a trote, esporeando o cavalo pelo caminho afora. A noite estava escura, mas, como já se aproximasse da povoação, desceu do cavalo para apertar a cilha que havia afrouxado, e nesse tempo reparou que estava defronte da taberna do Vital, e que lá dentro se falava de coisa do seu interesse. Escutou. Ali estava também Adriano, que se tinha tornado, em pouco tempo, o rei dos frequentadores da taberna. Todos lhe pediam a sua opinião, e ele, dando-se ares de importância, apavonado, respondia sempre com uma redundância astuta, que deixava os outros boquiabertos. Um deles, a quem chamavam Bento da Tapera, estava sentado junto ao balcão, sobre uma meia barrica de bacalhau. Tinha o cigarro aceso entre os dedos e o chapéu na cabeça derreado para a nuca. Levantou-se e bateu com a mão no ombro de Adriano. Não se me dá de apostar 20 contra 10, como ele é um penitente. Qual penitente, senhor Bento? Disse Adriano, com aquela cara de capitalista? Posso afirmar, pois me disse a Teresa do João Timóteo que ele passa dias e dias na mata da Areré fazendo penitência. Será comigo? Pensou o doutor Edmundo. Monomaníaco é o que ele é, volveu Adriano. Monomaníaco? O que quer dizer, senhor Adriano? Uma pessoa que se obstina. Se obstina? Pior um pouco, não entendo. Que teima, que embirra, senhor Bento. Este Adriano é muito letrado, acudiu o taverneiro, mas não sabe tudo. O caçador de onças é o chefe de uma quadrilha. De noite, Deus me livre de me encontrar com ele. Não é verdade, gritou outro. Prove, disse o Bento da Tapera. O taverneiro arrependeu-se do que disse e tornou. Não sei, é o que dizem por aí. Não, senhor. O que se diz por aí é que a filha do caçador de onças é como uma Nossa Senhora dos Remédios. Onde há necessidade de algum benefício, ela aí aparece com as mãos cheias de tudo. Ninguém escurece isto, tornou o teimoso taverneiro. Mas que quer dizer aquele véu preto no rosto? Nunca ninguém lhe viu a cara, nem sabe seu nome. Se fosse gente boa, apareceria descoberta. O doutor Edmundo não quis ouvir mais. Seguiu. 19. A noite de São João na fazenda do Poço do Capim. Chegou o dia 23 de junho. Estamos certas de que nenhuma de nossas leitoras deixa de conhecer o singular costume das fogueiras e das sortes, modo poético de festejar São João em nosso caro Brasil.
Nas cidades não deixam as moças de dar seu bocadinho de culto às poéticas superstições deste memorável dia. Mas é principalmente nas roças e fazendas que elas são praticadas com maior graça e mais sincera crença. O doutor Edmundo, tão preocupado, andava com os mistérios da gruta da cabana, que tinha esquecido o convite do Sr. Martins, mas na manhã daquele dia foi surpreendido pela visita de Eduardo Gama, que vinha concordar a hora da partida. Às 4 em ponto, tornou à porta do doutor, acompanhado de um troço de rapazes da povoação que também tiveram a honra de serem convidados. À frente do bando, alegre e folgazão, ia o célebre Boão do Poço, soltando foguetes e dando vivas a São João. O doutor Edmundo deu trégua às suas ideias e contrariedades e cavalgou alegremente ao lado dos outros. Pelo caminho, quando anoiteceu, viram aqui e ali, entre a ramagem da oiticica ou do juazeiro, brilhar a chama de uma fogueira, que o pobre habitante da choupana próxima também acendera em hora do santo. Já avistavam a grande fogueira e os fogos que as moças e as crianças soltavam na casa da fazenda, que era no meio de um cercado de ripas de carnaúba, presas em estacas fincadas de longe em longe. A casa era rústica, bastante espaçosa, mas muito baixa. Tinha um alpendre na frente, onde se viam alguns bancos de madeira, altos e estreitos, muito pouco cômodos para servir de assento. Logo no oitão ficava o curral das vacas, o chiqueiro das cabras e mais adiante a capoeira das galinhas. Um velho cão de caça, deitado no pátio, levantou-se e ladrou, dando notícia aos de casa que chegava alguém de fora. Aos rosnados do cão veio o moleque, rodou o grosso touro de pau-ferro que servia de tranca à pesada porteira e escancarou-a, deixando passar um a um os cavaleiros recém-vindos. Eles se apearam e foram entrando no terraço, debaixo de uma chuva de faíscas de rodinhas e pistolas, acompanhadas de bombas e outros fogos de estalo. Foram recebidos entre risos e palmas. Até o vigário, que já lá se achava trincando uma espiga de milho verde assado, ria a bom rir, de um modo fraco, vendo o Bom do Poço a cavalo, fazendo culpios à roda da fogueira, para obrigar o pobre animal a saltá-la. Foi preciso Dona Raquel interceder em favor do sendeiro. Do contrário, seu amo, na intenção de demonstrar-se, ia sacrificar-lhe a barriga à crepitante labareda. A claridade dos lampiões que pendiam dos esteios do alpendre, o doutor Edmundo divisou, entre as duas irmãs do vigário. Henriqueta, com cara de quem se aborrece, mas ao vê-lo, levantou-se e foi-lhe ao encontro alegremente. Ainda bem, doutor, disse ela, que veio ajudar-me a apreciar um São João no Poço. Na cidade não teríamos melhor, respondeu ele. Apoiado, gritou o vigário, dando-lhe assento ao pé de si. Ora, doutor, tornou ela, o que temos na roça que possa exceder aos esplêndidos bailes da capital? A sinceridade dos corações, volveu ele sorrindo. Carlotinha lançou-lhe um olhar agradecido e desapareceu por uma porta que dava para o interior. O vigário, que estava sempre pronto para explicar as qualidades da afilhada, dizia, acompanhando-a com a vista: Não há, Sr. Edmundo, uma menina como esta. É impossível a gente deixar de querer-lhe bem. Que gênio brando, sensível, caridosa, obediente. Nunca vi tanto. Henriqueta afastou-se despeitada, dizendo a meia voz: Livre-me Deus das sonsas. Mas, enquanto os convidados conversavam ou trocavam algum instrumento que divertisse a sociedade, a filha do Sr. Martins assistia a preta mexer a canjica, que devia ir para a mesa bem quentinha. Depois mandava encher os copos de aluá, e assim velava por tudo, para que todos saíssem satisfeitos. Mas a mola real de seus desvelos era a presença do Dr. Edmundo na festa. Desde a véspera daquele dia que as pretas estranhavam a impertinência da menina. Não havia guardanapos, toalhas ou copos que estivessem limpos. Os bolos feitos por sua mãe estavam mal feitos. A casa não estava bem varrida. Afinal, tudo lhe parecia inferior, indigno de figurar na festa a que tinha de assistir aquele que lhe fez pulsar pela primeira vez o seu inocente coração. Ela não sabia o que fizesse para dar maior realce aos móveis, à luz, à louça, a tudo, enfim. Mirava e tornava a mirar os apressos da ceia. Ia fazendo aqui e ali uma ou outra modificação, sem jamais se sentir satisfeita. Oh, mocidade, engano da vida ledo e cego, dizia uma velhinha experiente que a observava de parte. Vieram chamá-la para tirar sortes, e ela apareceu na sala risonha e feliz, como só pode ser uma alma em um corpo de 16 anos. Engolfado nas ilusões do amor e cujo coração transborda iluminado de esperanças, muitas vezes mentirosas. Dona Carlotinha, tire uma sorte, disse Bom do Poço,
para ver se casa este ano. A menina, meio risonha e meio acanhada, deu volta à roda da fortuna. 11! Gritou o rústico. Leia, dona Henriqueta. Um velho careca, disse esta, rindo-se muito. A Carlotinha enfia, acudiu o Sr. Martins, erguendo-lhe o rosto pelo queixo. Não dê cavaco, minha filhada, disse o vigário. Ela tornou a entrar para o interior e voltou seguida por uma mulatinha que trazia uma bandeja. Esta deu logo na vista do vigário, que exclamou: Olé, vamos aos doces, os bolos de São João. Nada, meu padrinho, não mexa aí, disse Carlotinha, defendendo a bandeja que ele queria atacar. Mando ver bolo, canjica, luá, o que o senhor quiser, mas isso é só para as moças e não para os velhos. A nós também é defeso? Perguntou Eduardo Gama. Isto está na vontade, é aquele que quiser. Mas o que é isto? Perguntou Henriqueta, fazendo-se estranha aquelas usanças populares. Chave, cordão de ouro, cinza, carvão, sal, pimenta, livro, quanta burundanga há. E enquanto enumerava estas coisas, ia levantando-as da bandeja e mostrava-as aos circunstantes com um sorriso mordaz. Carlotinha, que não quis que faltasse a seus hóspedes nenhum dos divertimentos próprios do dia e reveladores dos segredos do coração, ficou deveras desconfiada e não se animou a responder. Ana Rosa, uma roceira desenvolvida, julgando que Henriqueta realmente ignorava o brinquedo ou a adivinhação, levantou-se e foi dispor tudo sobre a mesa, dizendo: É assim, coloca-se cada coisa à roda da mesa, e depois a pessoa que vai tirar a sorte traz um lenço amarrado nos olhos. Aquilo em que pegar significa o ofício da pessoa com quem tem de casar. Vamos lá isso, exclamou o vigário com entusiasmo. Queremos saber a profissão dos noivos de vocês. E também das noivas dos homens, acudiu o Boão do Poço, com toda a seriedade. Bravo, Boão, disse Eduardo Gama. O senhor tem o mesmo direito de saber a profissão de sua noiva. É preciso ver se as adivinhações de Dona Carlotinha lhe são mais favoráveis que a roda do destino. Diabos me levam, gritou o Boão do Poço. Se eu namoro a preta do vatapá, como disse a sorte. As risadas eram gerais. Ninguém se incomodava com os psius de Ana Rosa para começar o jogo. Boão do Poço foi o primeiro que se apresentou para que a moça lhe vendasse os olhos. Depois dirigiu-se à mesa, tateando pelas cadeiras das senhoras que fugiam entre risadas. E finalmente pisou o calo de um burguês que saiu para o alpendre com o pé levantado nos ares, apertando entre os dedos a ponta da bota. Houve nova explosão de riso, mas o silêncio restabeleceu-se logo, porque Boão do Poço erguia a mão em toda a altura do braço, dizendo em voz lamentosa: Tirei um carvão. Ana Rosa acudiu de pronto. Se o senhor fosse mulher, casava com um carvoeiro. Como é homem, não sei. Deve ser alguma cozinheira dessas que fazem vatapá, disse o doutor Edmundo. Boão do Poço ia zangar-se, mas Ana Rosa gritou: Vamos, Carlotinha, não levante o lenço. É um doutor, disse a roceira. Não, interveio Henriqueta. Pode também ser um poeta de roça, um letrado. Sim, senhora, afirmou Ana Rosa. É um doutor, tirou um livro. Henriqueta ia replicar, mas ouviu dizer: O doutor Edmundo tirou sal. Sal? É a noiva que anda embarcada, disseram. Sou eu mesmo que tenho de embarcar breve, disse ele. Henriqueta deu um muxoxo. Carlotinha abafou um suspiro. Depois de esgotados os objetos da mesa, a incansável Ana Rosa ainda comandou muitos outros brinquedos ou sortes de São João, como se fosse o dos 3 cotos de velas acesos e pregados, um no meio e os outros nas extremidades de uma vara deitada no ladrilho. Cada coto de vela representa um ano. Se o primeiro se apaga antes dos outros, a moça casa naquele ano. Se é o segundo, daí a 2 anos, assim por diante. Uma lembrou-se de plantar o alho para ver se amanhecia nascido. Mas, enquanto as moças se entretinham com estas coisas, o doutor Edmundo, recordando-se de seu tempo de estudante, combinava com Eduardo Gama uma palhaçada. Foram ambos procurar Boão do Poço e lhe disseram em particular: Olhe, Boão, vamos lhe ensinar a melhor sorte de São João. Esta não falha. Qual é? Diga. O pessoal enche a boca d'água e vai postar-se atrás da porta do corredor. O primeiro nome que ouve chamar lança fora a água, porque é este o da moça que há de ser sua noiva. Boão do Poço não se fez rogar, encheu as bochechas de água e foi esconder-se atrás da porta indicada. Os 2 moços tornaram a entrar na sala, a fim de combinarem uma burla para o tolo. Henriqueta dizia: Chamemos Simoa. Barroméia, dizia Eduardo. Barroméia, repetiram todos.
Mal findava a combinação quando Dona Sofia gritou de dentro do corredor: Carlotinha! Ui! Ouviu-se ao mesmo tempo: Quem está atrás da porta? Que atrevido me atirou uma bochecha d'água! E a ingênua senhora entrou na sala toda molhada. E logo atrás dela apareceu o bom do poço, radiante, com um sorriso alvar nos lábios. Eu bem pensava que era este o nome da minha noiva. Senhor do poço, veja o que me fez, disse Dona Sofia, espremendo uma parte da manga e da saia do vestido que escorria água na sala. Se deve ser assim mesmo, dona. Quando a gente ouve dizer o nome, larga a bochecha d'água. Que bochecha d'água, senhor do poço? Não me dirá o que fazia atrás da porta? A hilaridade era geral. O próprio vigário ria a bom rir, vendo o espanto do rosto da irmã a cada explicação nova que lhe dava o senhor do poço. Depressa se consolou a bondosa senhora com as desculpas que lhe pediu dona Raquel, quando lhe dava outro vestido para mudar. Era mais de meia-noite, e a lenha da fogueira, quase toda consumida, alimentava apenas uma pequena chama no meio de um braseiro. Parte dos convidados do Sr. Martins saiu para o pátio, e ali, em roda da fogueira, se agruparam as filhas de Dona Matilde, Carlotinha, as irmãs do vigário, o doutor Edmundo e Eduardo Gama. Ana Rosa convidou outra roceira para ser comadre. Ela adiantou-se e foi rodeando a fogueira em sentido oposto. Depois, voltando-se, apertou a mão da companheira e disse: São João mandou que, quando nos encontrássemos, fôssemos comadres. Viva São João, comadre! Viva nós também, comadre! E assim, dando-se as mãos, elas rodearam a fogueira 3 vezes e ficaram comadres. Um camponês cheio de fé no santo propôs-se para passar a fogueira com os pés descalços. E como de fato passou, chegando a ficar com as brasas pegadas nas solas dos pés, contudo afirmou não ter se queimado. Que fé, disse Dona Paulina. Algumas crianças e 2 ou 3 velhos já davam sinal de sono, bocejando. Minutos depois começou a retirada, ficando somente para dormir na fazenda o vigário com as irmãs, a família de Dona Matilde, o doutor Edmundo e Eduardo Gama. A espirituosa Ana Rosa, ao despedir-se, recomendou a Carlotinha: Levante-se muito cedo, de madrugadinha, para irmos ver nossa cabeça na água do açude. Quero saber se morro este ano. Como pode saber isso? Perguntou Malvina. É tão velha esta experiência e a senhora não sabe? No dia de São João, muito cedinho, a pessoa vai ver a cabeça na água. Se vê só o corpo, morre naquele ano. A moça seguiu, e Henriqueta, sem atenção aos donos da casa, disse: Estas matutas têm cada uma. Continua.